Oi pessoal, tudo bem? Professor Luiz José, coordenador pedagógico do Colégio Impacto. Passando aqui primeiramente para dizer a vocês que todos nós estamos para morrer de saudade de vocês, afinal de contas são vocês que dão alma, que dão vida à nossa escola, ao mesmo tempo também em que nós passamos aqui para reforçar o convite para que daqui a instantes a gente comece a nossa primeira aula de Geografia em ambiente virtual. Então, queria que vocês preparassem o material de vocês, papel, caneta, módulo. Procure uma cadeira bem confortável, uma mesa, uma boa iluminação, que a aula já vai começar, tá bom? Vejo vocês em instantes. Um abraço. Oi pessoal, tudo bem? Professor Luiz José, professor de Cidadania, coordenador pedagógico do Colégio Impacto, aqui mais uma vez com vocês em nosso ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA. É um espaço diferente, porque nesse momento, as condições do país, assim como boa parte do mundo, não permite a nossa interação social, física, que é muito mais interessante e jamais vai ser substituída por algum tipo de inteligência, ou não deve ser substituída por algum tipo de inteligência artificial, máquina, qualquer ela que seja. Porque é aquilo que faz nós nos diferenciarmos e muito das outras espécies. Exatamente a capacidade de empatia, de cuidado, de entendimento, de respeito, de cuidado que nós estendemos às outras pessoas. Então, nesse momento, a condição, ela nos impõe esse novo modelo de educação, onde todos nós fomos pegos de surpresa. A família foi pega de surpresa, os alunos, os professores, a própria escola, que nesse momento, com suas portas fechadas, é muito diferente daquela escola que a gente vê com vida, com os alunos transitando entre as salas, no espaço da quadra, entrando e saindo ao longo do dia. Mas a gente torce muito para que toda essa situação ela possa se estabilizar, ser controlada, que nós possamos voltar às nossas antigas atividades diárias. Então, meninos, na aula anterior nós conversamos a respeito da ideia de conflito. O capítulo 2, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira parte fala sobre a ideia de conflito, que é um embate, um debate, uma discussão por parte de pessoas que guardam opiniões distintas. Lembrem bem que foi falado que esse conflito, ao contrário do que a história e a geopolítica citam, ele não é obrigatoriamente uma coisa negativa. O conflito, na verdade, ele é uma tensão a partir, de duas pessoas que mantêm sistemas de pensamentos, de crenças completamente distintos. Mas nós vimos também que a humanidade muito se serviu desse conflito, já que o conhecimento ele pode ser criado a partir de um sistema de agregação, quando eu tenho um conhecimento e eu jogo mais conhecimento sobre esse primeiro, incrementando-o. Eu vou seguindo uma linha de pensamento que é sempre a mesma. E eu vou ampliando o bloco inicial de ideias. Mas eu posso partir da ideia também de que eu tenho um conhecimento primário, inicial, e eu vou contrariar essa teoria. Então, por meio da contradição, ou da contrariedade de ideias, eu posso sim produzir conhecimento. Não que um conhecimento ele tenha que necessariamente surgir falseando o outro. O conhecimento ele não é produzido para simplesmente derrubar o outro. O conhecimento ele surge porque ele é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é racional, aquilo que é lógico, aquilo que é cientificamente testado e comprovado. Então, como nós já falamos sobre a ideia de conflito, que é algo positivo inerente às sociedades, portanto, não trataremos mais disso. A gente vai falar agora sobre a ideia do confronto. O confronto aqui ele já trata de uma hostilidade, ou seja, é o tratamento entre pessoas, só que esse tratamento ele não é nada respeitoso. Ele é um tratamento entre pessoas ou entre países, entre nações, entre povos, hostil.
ele é carregado de ódio, de desrespeito, de agressividade, e é ele quem dá origem aos inúmeros tipos de violência que nós, né, não vamos dizer que nós nos habituamos, mas que de certa forma se tornou recorrente dentro da nossa sociedade. Pois bem, então o confronto, né, partindo aí da ideia do conceito, ele é o enfrentamento físico, verbal ou psicológico de entidades que não se entendem. Então, a partir do momento em que duas pessoas elas não conseguem conversar, elas não conseguem dialogar, uma não consegue respeitar o pensamento da outra, automaticamente ela vai se utilizar de outros meios, de outros recursos para tentar agredir a outra pessoa, ou o outro país, como é o caso também dos conflitos, né, e guerras mundiais. Então, nesse caso, esse enfrentamento ele pode ser de ordem física, né, as brigas, as guerras. Nós temos as agressões verbais que não maltratam o corpo, mas maltratam a alma, né, o psicológico, ajuda a difundir ideias que são negativas a respeito de uma determinada pessoa. E na era da informação em que nós vivemos, espalhar uma ideia falsa sobre uma pessoa e desfazer isso é extremamente complexo e complicado, porque a informação ela corre com muita rapidez e até que tudo seja desmentido e seja provado que o fato primeiro que for apresentado não é verdadeiro, muito estrago já tem produzido na vida de uma pessoa. Nossa sociedade ela está repleta de exemplos como esse. Então é que hoje tudo aquilo que se refere a aplicativos, a celulares, a tablets, a computadores, as TVs, eles têm dispositivos de segurança, mas que ao mesmo tempo eles também servem como sistemas de espionagem. Porque quando eu instalo um aplicativo, né, eu aceito a instalação de um aplicativo no meu telefone, a condição básica para que ele seja instalado é que eu aceite o acesso dele às minhas fotos, à minha agenda, aos meus contatos, à minha câmera. Então, a partir desse momento, a empresa que gere esse aplicativo, ela tem permissão dada por mim para poder fazer o uso dos meus dados, de uma forma ou de outra. É por motivos vários que nós temos escândalos sociais, né, de vazamento de fotos e de dados. Nós temos casos de vazamentos de dados que já macularam, né, a imagem de determinadas pessoas. Aqui no Brasil, inclusive, existe uma lei, a lei Carolina Dickmann, que trata de crimes cibernéticos, né, que está relacionado ao vazamento de imagens ou então de dados íntimos de uma pessoa. Essa lei foi criada depois que uma atriz ela teve um dispositivo móvel invadido e fotos da sua intimidade foram parar na internet. E aí depois disso o Brasil passou a se preocupar com essa questão da segurança e tratou logo de criar uma legislação própria para tentar regrar os comportamentos nas redes sociais. E ainda assim nós acabamos por ver no Brasil um grande discurso de ódio dentro da internet. É comum você ver em redes sociais como Instagram, como Facebook, como o próprio Twitter, as pessoas destilando ódio e raiva contra determinados indivíduos ou grupos sociais de uma forma bastante aberta, de uma forma bastante explícita. Porque a internet ela acabou se transformando em uma espécie de território de ninguém, onde as pessoas acham que pode falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, porque a rede social é dela. E aqui você se engana porque existe toda uma legislação que ela versa sobre esse comportamento e fazer discursos de ódio, de violência, de agressão direcionados a um indivíduo ou grupo de indivíduos ou a determinadas
símbolos que são sagrados para o povo, como é o caso do brasileiro, é considerado crime. Você pode responder judicialmente por isso. Então, além do enfrentamento físico, verbal, existe também a questão psicológica, que hoje é um dos aspectos mais importantes quando se fala de sociedade. A questão do equilíbrio emocional, da saúde mental de uma pessoa. Isso é extremamente importante porque a ideia do indivíduo como mente e corpo, ela precisa ser tratada na sua dualidade, né? Então existe uma forma de eu tratar o meu corpo fazendo exercícios físicos, tendo uma boa alimentação, tendo uma boa noite de sono, fazendo atividades que façam com que o meu corpo ele não acumule gordura e prezando, né, também por bons hábitos mentais. Esses bons hábitos mentais, eles passam pela ideia da minha liberdade de pensar, de explorar os meus pensamentos, de não me sentir culpado por aquilo que eu penso ou desejo, né, desde que isso fique na intimidade da minha mente, que eu tenha a possibilidade, por exemplo, de conversar, de dialogar, de perguntar, sem ser invasivo sobre a vida de uma determinada pessoa, que eu não me sinta ameaçado ou que seja ameaçado. Então, esse equilíbrio emocional, né, esse equilíbrio psicológico, essa saúde mental que a gente tanto fala, hoje tem sido muito buscada porque é parte integrante da felicidade de uma pessoa, né? Por isso que se dá grande importância a esse quesito. Pois bem, nós temos aqui, ó, olha só, alguns casos de confrontos, né? Nós temos aqui o caso de agressão física. Aí eu tentei colocar imagens, né, que não fossem tão explícitas, até porque essas imagens elas suscitam em nós uma certa ojeriza, uma certa hostilidade, né? Não hostilidade, mas um certo mal-estar, porque toda e qualquer cena de agressão ela é condenável, né, pela moral, pela razão, pela justiça, e ela também não agrada aos olhos. Pois bem, a agressão física é um tipo de embate. Em uma sociedade civilizada, como é o caso da nossa, né, é algo até inaceitável. Por que eu digo inaceitável? Porque se hoje eu tenho a possibilidade de conversar com uma pessoa, de explicar a ela o que é certo, o que é o errado, não existe necessidade alguma de bater nessa pessoa. Houve uma época em que a sociedade tinha um grau de moralidade mais atrasado, os costumes eles eram mais rudimentares, você não tinha um código jurídico complexo e bastante versado como o que nós temos hoje. E aí nesse caso valia a lei do mais forte. E aí o primeiro sistema de leis que é instituído, ou pelo menos que a história diz ser o primeiro, a pena de talhão, que diz que era olho por olho, dente por dente, ele é muito mais um código de vingança. Aquilo que você fizer comigo, o código de Hammurabi, ele vai dizer o que eu devo fazer em relação a você. Mas era uma forma de tentar controlar uma sociedade que tinha hábitos bastante agressivos. Não é o nosso caso hoje. A ideia é tentar resolvermos todo e qualquer conflito por meio do diálogo, por meio da conversa. Se há algum tipo de agressão, seja ela física, verbal ou psicológica, isso é passível de condenação judicial. Pois bem, além da agressão física, nós temos o caso da agressão verbal. A agressão verbal é quando eu xingo, é quando eu utilizo palavrão, é quando eu me utilizo de palavras que minimizam uma pessoa. E isso acaba, de certa forma, desembocando em uma outra ideia, que é a da agressão psicológica ou pressão psicológica, que é quando eu me utilizo de ameaças para tentar, de certa forma, minar a confiança de uma outra pessoa. Olha só, o bullying, né, que é uma palavra que acabou, de certa... foi importada, é uma palavra que vem da língua inglesa, que foi inserida no nosso cotidiano, infelizmente, por conta de práticas
de maus tratos de uma pessoa em relação a outra, ou de um grupo de pessoas em relação a um determinado indivíduo, né, ou um número menor de indivíduos. Então, nesse caso, o bullying, nós costumamos dizer que existe até uma variação dele, uma diferença. O bullying que é praticado pelas meninas e aquele que é praticado pelos meninos. O bullying praticado pelos meninos, ele é um bullying mais explícito. É aquele da ameaça, mas assim, sobretudo da possibilidade de uma agressão física, né? Partindo-se da ideia de que um homem, talvez por uma condição, não vou dizer que talvez cultural, mas também genética, né? Sempre foi um ser dominante, então sempre teve que dar demonstrações de força. E aí os meninos, a forma que eles encontram de tentar minar a confiança do outro é exatamente ameaçando ou agredindo, exatamente para ter o respeito dos demais. Só que isso gera sequelas. Além das físicas, né, você bater numa pessoa, agredir uma pessoa, existe a sequela psicológica que fica. Porque a pessoa que apanha, a pessoa que é objeto de uma surra, além das marcas físicas, existem as psicológicas. Talvez essa pessoa carregue medos pelo resto da vida. Talvez ela guarde, a partir desse momento, determinados receios que a alma, a mente, vai levar muito tempo para poder curar. Às vezes sendo necessário, inclusive, a intromissão, né, a entrada de um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, às vezes, né, até a utilização de medicamentos. Já no caso das meninas, o bullying ele é mais sutil, né? Talvez a psicologia explique isso, talvez a sociologia, mas o bullying feminino ele é mais sutil. Às vezes é um olhar, às vezes é um sorriso malicioso, às vezes é um não tratamento, às vezes nem se trata de um destratar, é um não tratar, é um não tá nem aí para você. Então assim, como existe muito ego em jogo, como existe uma questão de vaidade, que não só mulheres, mas que homens também portam, isso de certa forma ofende, né? E em se tratando de mente, isso é perigoso porque pode ficar internalizado, né? Somatizar. Ou seja, isso vai cada vez mais se amontoando, se somando, até gerar talvez uma patologia, né? Algum tipo de doença que extravasa, aparece, né? Sob a forma de trauma, né? Algum transtorno de comportamento. Pois bem, a agressão psicológica também não é aceitável. Bom, mostrando para vocês aqui, né, na tela, o confronto, né, as características dele, é a consequência ruim do conflito. Ou seja, quando eu não consigo resolver por meio do debate, quando eu não consigo resolver por meio da discussão, por meio do diálogo, aí eu me utilizo da força, eu me utilizo do terror, eu me utilizo de palavras ruins para poder ferir uma outra pessoa. Aí nesse caso aí, o que está acontecendo? O conflito, ele gerou confronto. Ele acabou se transformando em uma coisa bastante ruim. Outra coisa, olha, o confronto, ele apresenta o outro como um inimigo ou um desafeto. Uma pessoa que pensa diferente de mim, ela não pode ser considerada uma inimiga. Uma pessoa que pensa diferente de mim, ela não pode ser considerada um desafeto. São palavras muito fortes para mim me referir a uma pessoa que simplesmente tem um ponto de vista diferente do meu. Eu não posso tratar isso como sendo uma questão pessoal, né? Como se fosse uma questão de perseguição. Eu tenho uma pessoa que a todo momento, a todo minuto, ela simplesmente quer contrariar minhas ideias. Não se trata disso. Trata-se simplesmente de que quando as pessoas elas têm uma formação diferenciada, né, ou às vezes até mesmo igual, é natural que pela sua particularidade elas guardem opiniões que são diferenciadas. O ser humano é um ser subjetivo, que tem a capacidade de, diante de um mesmo objeto, ter sensações, sentimentos, pensamentos, atitudes e ações diferentes, porque ele é um ser complexo, né, na sua totalidade. Olha só, gente, os confrontos, né, eles produzem guerras civis e guerras mundiais. A guerra civil é a guerra que ocorre dentro de um país. Imagine, por exemplo, em um cenário aí bastante futurista e surreal,
que o Nordeste resolva guerrear com o Norte ou com o Sudeste do país. Teríamos uma guerra civil. Ou até mesmo dentro de um estado, né, quando uma área ataca a outra, você tem a eclosão de uma guerra civil. As guerras civis, elas são sempre negativas. Elas não trazem absolutamente nada de positivo para uma determinada sociedade. Quando eu falo isso, você já está esperando eu falar sobre a questão das guerras mundiais. Isso quer dizer que uma guerra mundial ela tem algum benefício? Por incrível que pareça, por maior que tenha sido a dor causada e gerada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundiais, nós temos que falar que algo de positivo dessas guerras foi aprendido. Então, são mantidos até hoje os campos de concentração como locais de memória, são museus que, quando visitados, evocam muita dor. Por que não se acaba com isso? Porque a história não pode ser apagada. Ela tem que ser mantida para que nós não a esqueçamos. Porque se a gente esquecer do Holocausto, talvez as futuras sociedades, as futuras gerações, reproduzam algo igual ou parecido com aquilo. Você tem o caso, por exemplo, da medicina. Infelizmente, muito da medicina que nós temos hoje foi produzido por meio de experimentos que tinham como cobaias não animais inferiores, mas seres humanos. Então, uma guerra mundial, ela traz também a questão da solidariedade. Há um livro chamado O Continente Selvagem, que fala como é que ficou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então era o continente que mais tinha suicídios no mundo, que mais tinha assassinatos, que mais tinha estupros. Nesse livro, O Continente Selvagem, eles chegam a contabilizar cerca de 22 milhões de estupros que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e em um prazo de 6 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Então muita coisa ruim aconteceu, mas é inegável também que a guerra ela trouxe a questão da solidariedade. Os povos passaram a se ajudar, os países do continente europeu passaram a se aproximar, a tentar unificar a Europa. É aqui que surge a ideia de bloco econômico União Europeia. Então, assim, culturalmente os países europeus eles são muito diferentes. Mas havia uma possibilidade de juntar esses países e tornarem eles uma unidade. Então a ideia era que economicamente eles pudessem comercializar entre si. E aos poucos eles fossem aumentando o nível de integração entre eles. Para quê? Para que esses países eles não olhassem para trás e percebessem que eles são diferentes e que essas diferenças, quando eram realçadas, reforçadas de uma forma negativa, elas pudessem gerar conflitos de ódio, né? Nesse caso já são confrontos, né? Que resultariam em grandes conflitos que marcaram a história do século XX de uma forma bastante negativa. E muito disso, dessas guerras, elas chegam até hoje. O próprio Holocausto, né? Nós temos aí a própria indústria bélica, que foi aprimorada durante os conflitos também. Então, infelizmente, são coisas que foram produzidas, né? Algumas ficaram de forma negativa, mas coisas positivas uma guerra mundial ela pode gerar. Olha só, induz a busca por poder ou dominação, o confronto. Por que eu quero brigar com uma pessoa? Porque eu quero bater nela, para que todos saibam que eu sou melhor do que ela e eu sou mais forte do que ela. Por que eu vou fazer bullying com uma pessoa? Para que fique muito claro que eu sou a pessoa capaz de quebrar as estruturas psicológicas de qualquer pessoa. Isso é até assustador, mas algumas pessoas pensam desse jeito, falam desse jeito e desse jeito fazem, gerando dor e sofrimento, né, a pessoas que passam por tais situações. E traz desavenças, né, entre os seres humanos. Bom, é natural que nós tenhamos pensamentos diferentes, né, que a gente pense de uma forma diferenciada. Mas isso não pode levar a guerras, isso não pode levar a confrontos físicos, verbais ou psicológicos. O que tem que haver é a conservação dessas diferenças como um reconhecimento da pluralidade de ideias do ser humano. Porque se nós tivéssemos uma sociedade, um mundo completamente homogêneo, onde as pessoas fossem iguais, não haveria progresso. Porque as pessoas elas estariam sempre fazendo as mesmas coisas. O progresso ele existe simplesmente porque uma pessoa, né, alguma pessoa ou grupo de pessoas resolveram fazer coisas diferentes.
e dessa forma andou-se alguns passos a mais. Olha só, gente, né? Então nós temos aqui quando o conflito, né, ele gera o confronto, né? Então, assim, ele também tem aspectos lá do outro slide, né, que a gente falou. Olha só, não respeitar a opinião do outro, né? O conflito, ele gera o confronto. Quando nós não deixamos o outro falar, né? Quando a gente inventa de querer gritar para tentar ganhar uma discussão, e a gente ganha uma discussão não é gritando, é tendo bons argumentos. Quando olhamos para o outro com um olhar diferente, e eu falei na aula anterior, o olhar diferente para o outro, ele é um pré-conceito. Ou seja, o pré é algo que vem antes, o conceito é a ideia. Ou seja, é uma ideia que eu tenho de você antes de lhe conhecer. Eu acho que essa situação, de alguma forma, de algum modo, ela já aconteceu com alguns de nós. Nós fomos, digamos assim, falaram de uma pessoa para nós, e aí o nome dessa pessoa, por diversas vezes, ela apareceu, aos nossos ouvidos. E aí, de repente, a gente começa a achar que essa pessoa ela é chata. Ou a gente começa a achar que essa pessoa é super legal, pelas histórias que contam. Olha só, eu estou tendo uma pré-ideia, um pré-conceito. Eu estou tendo a apresentação de um objeto, de uma pessoa, antes de efetivamente o conhecer. Então, tanto de uma forma boa ou de uma forma ruim, é um pré-conceito, no sentido de que eu estou criando uma ideia antes de conhecer o objeto. Eu não posso dizer que uma comida A ou B é boa ou ruim sem ter provado dessa comida. Eu não posso fazer isso, porque a comida, principalmente esta, ela não pode agradar somente aos olhos e ao nosso olfato. Ela tem que agradar também, ao nosso estômago, ela tem que nos nutrir. E aí nós temos, às vezes, formas estranhas de tentar validar ou de julgar determinadas coisas ou pessoas. Então, assim, o simples fato de eu ver uma pessoa que é articulada, que conversa com todo mundo, que fala com as pessoas, essa pessoa ela não é chata, ela não é invasiva, ela simplesmente é uma pessoa que tem um grau de sociabilidade, de socialização interessante. Assim como eu não posso tratar como chata uma pessoa que é reservada, que ela é mais recatada, que ela é mais, que ela se guarda mais para si. Porque nós estaremos fazendo julgamentos e interpretações que nem sempre vão condizer com a realidade. E, gente, olha, quando desrespeitamos o outro, aí automaticamente o confronto ele aparece. Então, olha só, reações em um confronto. Bom, eu não sei se vocês conhecem, e aqui fica como dica para vocês assistirem, caso tenham curiosidade, A Guerra do Fogo. É um filme lá dos anos 80, muito antigo, mas que ele fala de uma forma bastante interessante sobre como as primeiras sociedades humanas, os primeiros hominídeos, eles fizeram para produzir fogo e como que a dominação do fogo, o controle dele se transformou em uma guerra. Por quê? Com fogo eu tenho a possibilidade de preparar alimentos, de assar uma carne, de me proteger do frio, de afastar as feras, os animais de mim. Então, como nem todos os grupos hominídeos eles sabiam produzir fogo a partir da batida de uma pedra na outra, o grupo que primeiro conseguiu fazer isso, ele se transformou no grupo dominante, porque ele passou a ter mais poder, ou seja, ele tinha uma tecnologia que os outros não tinham. E aqueles que não tinham passaram a se utilizar de determinados meios, nem sempre morais, legais, para tentar chegar a ter acesso ao fogo também. Então o filme ele é interessante porque ele vai mostrar que é a primeira guerra que o homem trava, os primeiros hominídeos, eles travam entre si pelo domínio de alguma coisa. E os confrontos, sejam entre pessoas ou entre nações, eles sempre buscam isso. Indicar quem é o vencedor, quem é a pessoa maior ou mais importante. Então fica aí a dica de filme. Essa imagem aqui, ela retrata o ataque feito pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial à base norte-americana de Pearl Harbor,
que fica no Havaí, lá na região do Oceano Pacífico. Esse ataque ele aconteceu em um momento, né, em que os Estados Unidos mantinham uma relativa paz com o Japão, e o Japão dava declarações de que não era inimigo dos Estados Unidos. E aproveitando o dia de domingo, feriado, o Japão resolve atacar essa ilha, porque era uma forma de tentar se aproximar mais da América, né, e garantir a soberania sobre a região do Pacífico. Então, esse evento, inclusive também há um filme com o mesmo nome, né, Pearl Harbor. O filme tem quase 3 horas de duração. É um filme belíssimo e que conta com uma certa dor o ataque japonês a essa base norte-americana, né? Então aqui nós temos a cena de um ataque na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela pode render para você, né, para nós, na verdade, inúmeras cenas que são marcantes. Porque foi um conflito de proporções grandiosas, né, que é chamado de Guerra Mundial. É a segunda porque teve a primeira, e essa denominação ela é dada, né, e assim, inclusive ela é discutida porque há pessoas que dizem que, na verdade, não é a Segunda Guerra Mundial, é a continuação da primeira, porque existe um elo de ligação entre essas duas guerras, que é o Tratado de Versalhes, que é o tratado de humilhação sobre a Alemanha, né, por ter, de certa forma, provocado a Primeira Guerra Mundial. Então muitos veem como uma continuação. Mas como existe ali um lapso de tempo separando as duas guerras, alguns historiadores consideram uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. Bom, e aqui nós temos uma guerra que aconteceu entre 1990 e 1991. Ela durou 8 meses, né? A famosa Guerra do Golfo, chamada também de Primeira Guerra do Golfo, porque em 2003, lá no Iraque, né, que é um país que fica no Oriente Médio, próximo a essa área de escoamento de petróleo, que é o Golfo Pérsico, os Estados Unidos vai invadir a região para buscar terroristas, depois vai justificar essa invasão dizendo que está buscando armas de destruição em massa em um país chamado Iraque, que eles nunca irão encontrar, e que, na verdade, essa guerra, né, a Segunda Guerra do Golfo, ela vai ser justificada pela necessidade norte-americana de acesso a um recurso, que era o petróleo. Embora essa invasão ela tenha sido feita com a justificativa de que o Iraque estaria dando abrigo a grupos terroristas ou produzindo armas de destruição em massa, o que nunca ficou provado. Só que essa imagem, ela mostra, na verdade, a Primeira Guerra do Golfo, que foi quando o Iraque invadiu o Kuwait, que é um país produtor de petróleo, fornecia petróleo para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos têm parte do petróleo fornecido para si cortado. Então os Estados Unidos resolvem apoiar o Kuwait para derrotar o Iraque. Então o petróleo, ele é um dos recursos que causou muitas guerras, né, muitos confrontos ao longo do século XX. E a região do Oriente Médio, que inclusive é chamada pela história, pela geopolítica de barril de pólvora, se deve muito, né, a essa expressão em função da presença do recurso que é causador de inúmeros confrontos sangrentos. Pois bem, meus queridos, né, então aqui nós encerramos, né, o nosso capítulo 2, né, que fala sobre a diferença entre conflito e confronto. Então, a nossa próxima aula já vai ser uma aula de apresentação de exercício, e o vídeo ele vai ficar ancorado no portal da escola, e desde já nós agradecemos a atenção de vocês, a compreensão, né, o acompanhamento que vocês têm dado, né, aos vídeos que são postados aqui no canal. Então nós desejamos a todos vocês, né, bons estudos, né, que possamos ter grandes aprendizados também. Fique em casa, se cuide e até a próxima. Um grande abraço e até breve, meninos.